Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou, então, me apresentar e a professora se apresenta. Acho que o momento agora é um momento muito importante para a gente lidar com o coronavírus, seja na seara empresarial, de contratos, e esse é o objetivo que a Tecnofit traz para vocês. Bom, eu sou Lorenzo, eu sou advogado, representante da Tecnofit, e eu sou sócio do escritório do Grabowski Advogados. A gente trabalha com direito empresarial, então nós lidamos com contratos empresariais diariamente, e estamos bem a par, estamos atualizados, e sabemos como orientar vocês de como sobreviver, de como passar por esse período tão difícil que professores, funcionários, academias e empresários têm sobrevivido, aí, têm ultrapassado, têm atravessado nesse cenário, né? Eu tenho pós-graduação em processo civil, em direito do consumidor, direito imobiliário, e faço também um LLM em direito dos contratos no INSPER em São Paulo. Bom, então esse é um pequeno currículo, um resumo, uma apresentação minha. A doutora Cláudia foi a advogada que a gente combinou para participar junto dessa live. A gente separou algumas perguntas que são muito importantes e que a gente entende que se encaixa no perfil não só dos clientes da Tecnofit, ou seja, de academias e de todo o segmento crítico que a Tecnofit atende, como também para empreendedores em geral. As dicas que a gente vai passar aqui são dicas que, embora eu seja advogado, a doutora Cláudia também, a gente não quer falar juridiquês aqui, a gente quer falar prática, como funciona, o que está acontecendo no mundo, como orientar da melhor forma vocês, porque o período agora é um período de solidariedade, resiliência, mas é um período que vai passar. Né? Então, por favor, Cláudia, se você puder apresentar, a gente começa a responder as questões. Oi, boa tarde, eu sou a Cláudia, eu tenho vivência de mais de 10 anos em direito empresarial, trabalhei em diversas empresas, como autônoma, e eu tenho pós-graduação em Direito Contratual e em Direito Público, e a gente está aqui para um bate-papo com vocês, de uma maneira informal, sem tentar falar de forma tão jurídica, mas para a gente tentar conversar a respeito de algumas saídas que vocês podem ter diante desse quadro novo aí que se apresenta, que é a pandemia do Covid-19. Então, eu e o Dr. Lorenzo vamos ajudar vocês a como lidar com os negócios agora, e vamos lá, vamos começar. Bom, se a imagem não estiver muito boa, ou o meu áudio estiver falhando, vocês me avisam aqui que eu vou tentando arrumar. Então, pessoal, tem um chat aberto aqui do lado, sintam-se à vontade para ir mandando as perguntas, os questionamentos que vocês têm. A gente vai respondendo na medida do possível e em complemento com as perguntas que a gente selecionou. Bom, a primeira delas é o que está acontecendo no mundo, né? Que esse período tão maluco que a gente está atravessando, como que as coisas vão ficar lá para frente? Enfim, quero primeiro correr um pouco do panorama atual aqui, que envolve o Covid, envolve os empresários. Né? A gente sabe que é a pandemia, essa pandemia que a gente está vivendo é um momento que a gente nunca viveu, é algo que é novo, é algo que momento que surgem muitas perguntas, mas ao mesmo tempo não surgem as respostas. São eventos incertos, né? E para esses eventos incertos, incontroláveis, o direito dá um nome para isso. É um caso de força maior. O que a gente vive hoje é um nítido caso de força maior, em que o evento incontrolável e imprevisível afeta pessoas, afeta o cotidiano, afeta contratos. E, naturalmente, a gente tem que se adaptar. Né? Eu gosto de usar uma frase que é atribuída a Charles Darwin: quem sobrevive não é o mais inteligente, o mais forte, é quem melhor se adapta. Então, se fosse para utilizar uma palavra
para esse momento seria de adaptação. Adaptação. A gente vê, por um lado, pessoas que defendem um lockdown total, ou seja, todo mundo fica em casa, vamos tirar essa crise de 30, 60, 90 dias passar, e depois as coisas voltam ao normal. Por outro lado, a gente tem pessoas que defendem que o Brasil tem que trabalhar, o mundo tem que trabalhar, as coisas têm que voltar ao normal, então vamos isolar quem tem que ser isolado e vamos trabalhar quem precisa trabalhar, vamos gastar dinheiro, porque a economia depende disso, né? E tem pessoas que defendem, não, vamos abrir, volta todo mundo para trabalhar, tá? Pessoas vão morrer, isso é inevitável, mas agora, qual que é o posicionamento certo? O que a gente deve defender? E aqui eu falo eu não falo como alguém de direita, alguém de esquerda, e eu acho que esse é o entendimento que, o sentimento que eu tenho que ter. Aqui não é polarizado, a gente não está falando em partido, em entendimento da direita ou da esquerda. Então, é o sentimento como brasileiro, de nação, né? Claro que o Brasil, o mundo, precisa trabalhar, precisa gerar economia. Eu acho que 2 pontos estão corretos. Aquele que pretende fazer o isolamento e aquele que pretende vamos fazer o isolamento de quem, de fato, precisa ser isolado e aos poucos volta a trabalhar. Não existe resposta. Claro que, com o tempo, os governantes vão tomando as suas decisões e a coisa vai se desenhando com o passar do tempo. O importante agora é a gente ter resiliência, ter paciência para poder atravessar esse período. Mas é fato que o que a gente experimenta hoje é um motivo de força maior, que a gente vai falar um pouco aqui também, né? Então, esse é o panorama que a gente atravessa hoje. É importante você hoje ter um jurídico, sabe que empreendedores muitas vezes não têm o apoio jurídico, e essa é a grande intenção do Tecnofit, trazer aqui um pouco desse conteúdo para vocês conseguirem levar a atividade de vocês nesse período turbulento, né? Vamos começar, então, vamos partir para a primeira pergunta. Na realidade, é a segunda, porque a primeira era traçar um pouco desse panorama. Quem vai responder é a doutora Cláudia. Eu vou complementar junto com ela. Doutora, posso ler a pergunta para você? Pode. Legal, vamos lá. Meus contratos continuam válidos nessa época de crise? Como eu posso negociar meus contratos com alunos, fornecedores, com o governo? Então, eu gostaria de falar rapidamente, antes de responder essa pergunta, sobre o que se trata esse evento de força maior e o que disciplina o artigo no Código Civil. O artigo 393 do Código Civil, ele estabelece que o devedor não vai responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver se responsabilizado por eles. E, complementarmente, o parágrafo único traz a previsão de que esse instituto somente é aplicável se os efeitos dele decorrentes forem imprevisíveis ou inevitáveis. Então, é exatamente isso que o doutor Lourenço traçou a princípio, são fatos inevitáveis, imprevisíveis, e significa que nenhuma das partes pode se responsabilizar. Eu não posso me responsabilizar em entregar um serviço, e você não pode se responsabilizar em usufruir do meu serviço e me pagar. Então, surgiu um questionamento. Esses contratos continuam válidos? Então, assim, nós temos 3 planos de contratos. O plano da existência, dos negócios jurídicos em geral, o plano de existência, o plano de validade, o plano de eficácia. Os contratos, eles existem? Sim, eles foram celebrados e eles existem. Eles são válidos? Eles são válidos porque eles foram celebrados por partes que são capazes de assinar o documento, então são partes que são maiores, estão em seu normal juízo mental. O objeto é um objeto lícito, ele é possível, ele é determinado, e a forma que foi feita foi estabelecida em lei, que é um contrato. Então, onde reside essa questão que a gente está conversando? Reside no âmbito da eficácia contratual. Então, como são tratados esses eventos do Covid no âmbito dos nossos contratos? Como força maior. Então, nesse âmbito, ele pode estipular a suspensão do contrato ou a rescisão do contrato. E
a solução vai se dar conforme foi combinado pelas partes no âmbito contratual. Então, se você não sabe como agir nesse momento, eu sugiro que você faça o seguinte plano de contingência. Faça um levantamento de todos os contratos que você celebrou e veja se no seu contrato há celebração, a cláusula de caso fortuito de força maior. E como o seu contrato traz essa solução? No caso, vai ter uma suspensão contratual? É um caso de rescisão contratual? E aí, verificar dentro desse plano de contingência como você deve levar esse caso, informando aos seus alunos ou seus clientes a respeito disso e partir para o início das negociações. É assim que você deve proceder. Então, vai depender de como está no contrato. Levando em consideração que, como nesse momento, uma parte não pode imputar responsabilidade à outra, por se tratar de um evento de força maior, é importante que haja uma negociação. Então, vai valer o que for combinado neste momento, independente do que está no contrato, desde que seja vantajoso para todos, levando em consideração esse momento que a gente está vivendo agora. Tá. Legal. Eu estou tentando arrumar o meu áudio e meu vídeo aqui, espero que tenha melhorado um pouco. Para mim tá bom. Complementando, então, as considerações da doutora Cláudia, esse ponto, a gente vê que uma empresa e uma academia é uma empresa, ela tem vários contratos. E aí vai contrato de aluguel, se o imóvel não for próprio, a gente tem contrato com os alunos, contrato com os professores, a gente tem contrato de trabalho, de funcionários, e para todos esses contratos, a lógica é parecida. Porque a gente tem 3 hipóteses aqui. Ou a gente joga tudo para cima, rescinde os contratos, cada um segue seu rumo, vamos levar para o judiciário. Não me parece a lógica mais inteligente. Deveria ser proibido ingressar com ações nesse momento para discussão de certos contratos, porque não é o momento para isso. O segundo deles é forçar com argumentos o cumprimento desses contratos. E também não me parece a saída mais inteligente, considerando que a gente tem um fato externo que atinge as partes, atinge a academia, atinge o aluno, atinge aquele funcionário que é tão importante para o teu negócio. E a saída mais inteligente, ao que a gente tem vivido nesses dias, é analisar os impactos em cada um desses contratos, os impactos financeiros. Então, o sentimento aqui é de renegociação extrajudicial. O brasileiro ele tem uma visão de que duas partes opostas em um contrato, elas são adversárias, mas é errado, esse é um pensamento errado. Elas têm que ser vistas como parceiras. Então, é o momento de você ligar para o locador, para a imobiliária, para o dono do imóvel, e falar, cara, eu estou com dificuldade para pagar, o poder público mandou eu fechar, é fato do príncipe, mandou, eu tenho que fazer. Ou, eu estou sem aluno, meus alunos não estão vindo, vamos renegociar esse aluguel. O que eu tenho feito com meus clientes? Eu, na atividade, também recebi e-mails, recebi ligações de clientes querendo renegociar os contratos, clientes são credores, clientes são devedores, e a orientação que eu dou é o seguinte, vamos viver dia após dia, mês a mês, vamos fazer acordos mensais. Então, locador, dono do imóvel, vamos segurar esse aluguel, vamos conversar daqui um mês, não aconselho a fazer acordos de 2, 4, 6 meses, vamos fazer vamos ter uma conversa mensal, vamos evoluindo aos poucos, ver como é que a gente vai passar por tudo isso. Né? Então, a saída é de renegociação extrajudicial, você chamar as pessoas, renegociar os contratos, fazer acordos, tentar postergar os pagamentos. Esse que é o entendimento que eu julgo como mais inteligente. Não é rescindir contrato, é suspender, é adormecer o comércio para que a gente possa passar por tudo isso e depois, aos poucos, a coisa vai voltando ao normal.
Isso, inclusive, mesmo que seu contrato ele preveja a rescisão contratual, a gente, diante do nosso entendimento, o doutor Lourenço, a gente acha que as negociações são as melhores saídas para este caso, principalmente porque se trata de um fato externo, onde as partes contratantes não são culpadas pelo evento que está acontecendo. Então, a gente não pode imputar culpa ao contratante ou ao contratado. Todo o país tem se mobilizado, todas as instâncias sociais, os bancos têm dado possibilidade de adiamento dos financiamentos, o governo tem dado planos de pagamentos de impostos, então o FGTS pode ser pago diferido, de forma parcelada mais para frente, algumas certidões, por exemplo, as certidões federais, vão ser válidas até um momento posterior, então, assim, toda a sociedade está se flexibilizando neste momento. Então, seria interessante que, apesar do contrato prever a rescisão, que as partes contratantes tentassem encontrar um caminho do meio, um caminho de entendimento comum, em razão de todo o impacto social que isso está causando. Talvez seja a hora de utilizar as reservas financeiras, embora sabe que na maioria das vezes o brasileiro não tem essa reserva financeira, né? Ou para aqueles que não têm, pensar no capital de giro. Os bancos estão em taxa de juros atraente, estão numa taxa de juros muito histórica, e um capital de giro pode ajudar, bem contratado, por bem pensado, bem utilizado, pode ajudar sim. O que eu vejo como importante no momento é manter a alma do negócio viva. Não deixe de pagar aquilo que é essencial ao teu negócio. Na academia, os professores. Converse com eles. O momento agora é de último lugar de demissão. São sucessivos daqui por meses, até que a coisa volte ao normal. A gente vive numa cadeia econômica e se quebrar um lado dessa cadeia, todo mundo vai ser afetado. Então, a tentativa aqui é para manutenção dos empregos. Tá? Para a gente evitar esse efeito dominó, né? Porque daí vai ser muito grave. Exatamente. Bom, vamos lá. Posso cobrar as mensalidades dos alunos ativos? Olha, isso vai depender da forma que o contrato dispuser sobre os eventos de força maior. Se houver a possibilidade de suspensão contratual, todas as obrigações decorrentes desse contrato ficam suspensas, inclusive o direito de cobrar o aluno ativo. Se assim não tiver disposto, você pode cobrar, mas a questão é, você deve cobrar? Né? Juridicamente você pode, mas nós estamos tentando trazer uma discussão que extrapola o âmbito jurídico aqui, que tem efeitos extracontratuais, efeitos sociais. Então, quais efeitos que isso pode causar para a sua imagem empresarial, que em direito a gente se chama de honra, que pode ser objetiva ou subjetiva, né? Como as pessoas vão avaliar a honra e a imagem da sua empresa? Então, você tem que levar em consideração que a gente está vivenciando um momento de crise e que os acordos, eles devem satisfazer todas as partes que estão envolvidas. E a forma como o empresário tratar os seus alunos, se tratando de academias, neste momento, vai impactar na sua imagem pós-crise. Eu estava até verificando hoje, tem um grupo, uma página no Instagram que se chama Corona Capitalismo, e lá eles estão criticando as empresas que estão agindo de forma predatória, né, nesse momento. Então, é importante, claro que é importante a saúde econômica da empresa, mas também é importante verificar a imagem que a empresa vai passar nesse momento, cobrando seus alunos. Pode cobrar? Pode. Pode cobrar de forma parcelada? Pode. Juridicamente, isso é possível. Mas muito cuidado com o tom oportunista dessa cobrança neste momento, porque pode impactar na honra da sua empresa, na imagem que a sua empresa passa perante a sociedade nesse momento. Esse alerta só que a gente gostaria de deixar. E acho que vale mencionar, doutora, que uma vez que a academia está fechada, não parece razoável continuar cobrando a mensalidade dos alunos.
né? No serviço que você não está oferecendo no momento, né? É importante a gente pensar que isso pode gerar até dores de estômago para a empresa. Pode gerar uma reclamação do PROCON. Então, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o ideal é suspender agora os contratos. Vamos jogar daqui 2 meses para frente. Vamos pegar esses meses que a gente suspendeu, que seja 1, 2, 3, e acrescentar ao final do contrato. Né? Então, pode cobrar? Pode. Poder pode, mas deve? Não deve. Não deve. Tá? E eu posso cobrar os alunos inadimplentes? Esse você deve cobrar. Mas a gente consegue dividir os inadimplentes, eu acho que em 2 grupos de inadimplentes. Primeiro são aqueles que já estão inadimplentes e aqueles que vão aparecer, aqueles que vão se tornar inadimplentes, né? É claro que aquele cliente que já estava inadimplente, ele não pode utilizar do argumento do Covid para não pagar. Até porque ele deixou de pagar, ele se tornou inadimplente no momento anterior. Né? Agora, aquele cliente que vai começar a deixar de pagar, esse a gente aconselha a suspender. Fala, amigo, vamos lá, tudo bem, você não está pagando, então esse mês você não paga, a gente vai jogar as cobranças lá para frente, voltarem ao normal, mês que vem a gente volta a conversar. Se as coisas começarem a voltar ao normal, ótimo. Se não voltar ao normal, a gente estende mais um mês. E assim vai. Vamos pensando dia após dia, mês após mês. Exatamente, estudando caso a caso e ver como isso vai evoluindo, né? Porque não dá para ter uma resposta definitiva agora. Vai depender das circunstâncias da Covid daqui para frente. Exatamente. E até complementando com a pergunta da Juliana, que mandou ali no nosso chat, gostaria de saber se irão abordar a questão da LGDP. Continua o prazo ou será adiado? Funcionários em office, que acessam informações da empresa de suas casas, as empresas poderão seguir monitorando as atividades? Ou já que o uso da internet é do funcionário, porém as redes com informações sigilosas é da empresa? Bom, a gente ainda, a LGPD está para entrar em vigor agora, dia 1º de agosto, que não tem nenhum posicionamento concreto sobre o adiamento da entrada dela em vigor. Pode ser que a gente tenha um pronunciamento. Tá? E parece que faz sentido. Imposto de renda também, parece que faz sentido adiar. A gente vai entregar agora até o final do mês. Se adiaram tudo, até Olimpíadas adiaram, me parece razoável também, a gente vai ter um posicionamento nesse sentido. Né? Com relação à rotina de home office, primeiro eu vou falar aqui do meu exemplo, que vai servir como auxílio para vocês, e depois vou responder mais adentro com a pergunta, Juliana. O que a gente fez lá no escritório? Todo mundo está trabalhando home office, a gente montou rotina de trabalho. Então, a gente tem ferramentas que facilitam essas rotinas. Né? Existe um programa, um software, que se chama Slack. Eu vou mandar aqui nos comentários para ficar mais fácil para vocês. Slack. Você, através dele, a gente está utilizando. Você consegue montar canais de trabalho, então ali você define o trabalho que tem que ser feito, coloca as pessoas dentro dele, ali dentro tem um chat que você consegue conversar, você consegue ver quando a pessoa está online na plataforma, então, teoricamente, ela está trabalhando, e por ali você consegue montar rotinas de trabalho. Tá? Isso tem funcionado bastante para a gente. Então, eu dou essa dica para vocês. Baixem, dê uma olhada no Slack. O Slack funciona bem. O Trello também. O Trello é uma outra ferramenta que você consegue criar workflows, então, atividades que cada um tem que fazer dentro de uma linha cronológica do serviço. São softwares, aplicativos que estão à disposição da gente e auxiliam bastante nesse período. Bom, vamos lá, então, para a próxima. Posso continuar vendendo planos da minha academia nessa época em que ela se encontra fechada?
não só você pode, como você deve continuar vendendo, né? Até brinquei hoje com a doutora Cláudia que existe uma profissão no mundo, só que é vendedor. A gente tem que continuar plantando para colher lá para frente. Você pode, deve continuar vendendo. E aqui a minha sugestão é feche contratos, venda planos, continue vendendo. Aqui entra a criatividade do empreendedor em oferecer planos atrativos, às vezes com desconto, às vezes com carência, mas usar a criatividade para conseguir vender, continuar vendendo planos. E aí, nesse período enfim, 2, 3 meses que seja, você continua vendendo, os contratos não vão ser cobrados, só que quando as coisas voltarem ao normal, você vai começar a cobrar. A coisa vai andar e você vai colher tudo aquilo que você plantou. É importante continuar a atividade. Eu vejo muita gente dizendo, mas pô, eu estou em quarentena, não consigo trabalhar, eu não consigo exercer minha atividade. A gente está com tempo de sobra agora. Então, o tempo, inclusive, para a gente pensar em novas saídas, novas alternativas, criatividade. É assim que as pessoas vão sobreviver a esse período. Uma dessa, até eu anotei aqui agora. Por que não transmitir algumas aulas por meio de uma live no Instagram? Né? A capacidade de público é muito maior. Sim. Por que não transmitir outros tipos de aula, de conteúdo informativo, uma aula num parque, um lugar aberto, uma aula funcional, que todo mundo pode fazer em casa, fazer por meio de uma transmissão, ou vamos movimentar a academia e fazer uma aula num parque, um lugar aberto, que não existe tanta aglomeração, cada um respeita o distanciamento de 1, 2 metros. Então, é importante usar a criatividade e não sucumbir ao período de quarentena. Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Quais os direitos dos meus alunos neste cenário? Eu mencionei ali atrás que, sobre o PROCON, existe uma recomendação já do PROCON que ela diz assim: as empresas devem negociar alternativas que não prejudiquem o consumidor, como postergar viagens, eventos para a data futura, restituir valores já pagos ou ainda outras possibilidades que não levem o consumidor com a qual ele esteja de acordo. Então, aqui, pessoal, entra algo que a gente já falou, que é a renegociação. A renegociação ela é 100% aberta. Você pode renegociar quase o que você bem entender, desde que você não prejudique o seu cliente. E aqui cabe não só uma questão jurídica, mas cabe também o sentimento de você prestar um bom serviço para o seu cliente. Ele tem que saber que você está à disposição dele para renegociar esses contratos. Então, o cliente ele tem o direito de rescindir. Ele tem, se ele quiser, fala, olha, eu não vou fazer academia mais, apertou no meu bolso, eu parei de trabalhar, então eu vou ter que cortar alguma coisa. A gente sabe que as pessoas tendem a cortar a academia, né, exercício físico. Se ele quiser rescindir, ele pode. A devolução. Como que pode ser feita essa devolução? O ideal é evitar esse tipo de fim de contrato. Evitar, tentar postergar. Mas se o consumidor quiser rescindir, ele pode. Mas essa devolução do valor, depois que as coisas voltarem ao normal, afinal, as empresas estão passando por crise, e não tentar tirar do caixa esse valor. Aliás, não tentar mexer no caixa. Se precisar devolver, obviamente vai sair do caixa. Mas evitar o mínimo. Então, pensar em soluções criativas. Olha, vamos pensar, 2, 3 meses a gente devolve parcelado pelo mesmo número de parcelas que o consumidor pagou. Então, aqui cabe um jogo de cintura do empreendedor, mas ele tem esse direito.
Posso acrescentar só uma coisinha? Ele tem esse direito e, assim, é melhor fazer sempre o que o aluno tiver de acordo. Então, assim, posso distribuir aulas online? Posso, se o aluno quiser, você pode. Para cada aluno, você pode dar um tratamento diferente? Pode. Se você puder fazer isso, ok. Para alguns alunos, você pode fazer a reposição das aulas posteriormente. Para outros, você pode fazer o abatimento do preço pelos dias que a gente ficou parado, né, que a academia ficou parada. Pode trancar o curso, que não é o cenário ideal, né, ou aumentar a vigência contratual, acrescentando no contrato o período de suspensão. É importante que não haja cobrança de multas, mesmo que o contrato faça essa previsão, porque nós estamos no âmbito de uma pandemia, e aí se aplica o caso de força maior, como nós já havíamos comentado inicialmente. Exatamente. Antes da gente seguir para a próxima, eu vou só pontuar aqui algumas perguntas que fizeram. Então, a Maria perguntou: o que vocês acham de continuar cobrando, mas combinar com os alunos para desconto posterior? Pode ser. Se eles concordarem, né? Se for algo em comum acordo, sem problemas. E me parece até uma solução inteligente, porque nesse período vocês precisam faturar. Mas, claro, desde que seja condicionado lá na frente a esses descontos. A Aline mandou: com meus alunos estão estamos falando que sim. Quando voltarmos às aulas, serão repostas os pacotes e prorrogado, porque não sabemos quanto tempo tudo isso irá durar. Perfeito. Foi até essa primeira hipótese, né, que a gente mencionou, de reposição posterior das aulas, sem dúvida. Perfeito. A Mayara mandou: as academias estão autorizadas a darem férias de 10 dias sem receber a remuneração prevista no artigo 145. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Eu vou marcar aqui essa question. Legal. Bom, vamos em frente. Como evito mais perdas financeiras sem prejudicar os direitos trabalhistas dos meus funcionários? Aí vai entrar essa questão que a gente acabou de falar, né? Então, assim, a medida provisória 927, ela trouxe algumas alternativas, tentando coadunar a CLT com essa nova realidade. Então, não foram suprimidos direitos, mas foram dadas opções aos empresários para que flexibilizasse, de certa forma, alguns prazos e a necessidade da presença de alguns órgãos, como o sindicato e etc., para que isso pudesse ser implementado. Então, como eu vejo que a medida provisória, ela costuma chamar de home office, sem prejuízo da remuneração. A antecipação das férias individuais, mas até esse momento não se fala de não pagar o valor e de prescindir do terço constitucional devido. Então, pode antecipar as férias, mas tem que fazer o pagamento dos valores devidos, né, que é o salário mais o terço constitucional. Pode conceder férias coletivas e aproveitamento e antecipação de feriados, a utilização do banco de horas, quem tiver crédito no banco de horas, e quem não tiver crédito no banco de horas, formar um crédito para depois poder utilizar. Então, assim, eu fico tantas horas afastadas e depois eu marco esse tempo, e também o diferimento do recolhimento do FGTS. Então, assim, em última hipótese, a demissão. Antes de demitir, tem várias formas de garantir os direitos trabalhistas. Então, ficando em casa, antecipando as férias, mas nunca utilizando desconto no salário do funcionário. Então, quer dizer, não pode tirar o valor do terço constitucional e nem deixar de pagar esses 10 dias. Não é ficar em casa sem remuneração, é ficar em casa com remuneração. É isso. Então, legal. Não sei se ficou devidamente respondido. Pessoal, vão mandando perguntas. A gente está aqui para responder vocês também. Tá? Então, a gente vai seguindo o nosso cronograma, mas sintam-se 100% à vontade para questionamentos. Posso só fazer uma adenda que eu acabei esquecendo? Claro. Antigamente, com a CLT, esses acordos precisariam ter prazos maiores, de 30, 60 dias, e sempre com a participação do sindicato correspondente. A medida provisória precisa tratar de algo assim
elementar e rápido, ela trouxe a hipótese de ser feita mediante acordo individual escrito e não coletivo mais. Então, se quiser antecipar férias, se quiser utilizar o banco de horas, basta combinar isso com o funcionário e manter isso de forma escrita, ou fazer um termo, ou mandar um e-mail, mas ter isso documentado, tá? Para depois não se instaurar qualquer medida que declare vício de vontade. Legal. E, doutora, me diga uma coisa. O que os empreendedores têm que fazer se um funcionário for infectado pela Covid? Bom, primeiramente ele precisa ter a confirmação médica, né, desse Covid. Depois a gente vai até ouvir o Dr. Lorenzo, porque ele foi infectado pelo vírus e aí ele vai contar para a gente como foi feito no escritório que ele trabalha. Exatamente. Mas assim, com a confirmação médica a respeito do contágio, né, não é o funcionário te dizer, olha, eu estou com o Covid. Isso depende de uma declaração médica. Só o médico tem autoridade e tem, entre aspas, fé pública para dizer que a pessoa realmente está com Covid. Então, o médico vai atestar e o funcionário vai ser imediatamente afastado para isolamento. E as faltas serão justificadas. Então, quer dizer que esses dias que o funcionário que permanecer em isolamento estiver em casa, ele vai receber normalmente. Não pode deixar de receber. E como que é tratado esse período, né? Como é tratada essa questão do Covid-19? É tratado como uma doença laboral. Então, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que seja tratado como doença e o funcionário vai ser afastado, quando ele estiver afastado por mais de 15 dias, por auxílio-doença. Então, significa que os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador e os próximos 15 dias, a partir do 16º dia, né, será pago pelo INSS e o funcionário ficará afastado com auxílio-doença, recebendo auxílio-doença. Perfeitas explanações, doutora. Então, a gente tinha uma próxima pergunta que acho que você já respondeu. Devo continuar pagando o funcionário? Então, está já respondida. O TST, inclusive, lançou no site, e eu também vi numa reportagem, eles descreveram da seguinte forma, como eu já disse, durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento, cada empresa pagará ao empregado o seu salário integral. Após o 16º dia, o pagamento é feito pelo INSS. Ficou, entre aspas, algo como que simulado, para que pudesse orientar as empresas como agir nesse sentido nesse momento. Perfeito, perfeito. E o que deve ser feito com os funcionários que compõem o grupo de risco, doutora? Eu aconselho que os funcionários com grupo de risco fiquem em quarentena. O isolamento é diferente da quarentena. O Ministério da Saúde, ele instituiu uma portaria que ele faz essa diferenciação, né? Então, o isolamento é para funcionário que está com Covid, e a quarentena é para todos os demais que estão se protegendo, né? Então, assim, os funcionários que fazem parte desse grupo de risco são os cardiopatas, os portadores de doenças crônicas, que fazem utilização de corticoides, porque eles abaixam, corticosteroides que abaixam a imunidade, então, nefropatas, por exemplo, portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, cardiopatas, e qualquer funcionário seu que, por orientação médica, fique de quarentena. Então, a minha sugestão é que essas pessoas fiquem afastadas, fiquem em quarentena, e que, para preservar os seus funcionários que estão trabalhando, que você faça esquemas de rodízios, de distanciamento necessário entre as pessoas, que forneça uma higiene adequada, forneça equipamento de proteção individual, os EPIs, então, coloque álcool gel em todos os lugares para que todas as pessoas possam usar, coloque máscaras para aqueles que estão com sintomas só de resfriado. Então, cada um sabe aonde o calo aperta e se vai trabalhar ou não me cabe julgar aqui nesse momento, mas se as pessoas estão trabalhando, que elas estejam salvaguardadas dessa forma. E os pacientes crônicos que fiquem em suas casas de quarentena, né? E se aparecer algum caso na sua empresa, comunique imediatamente o Ministério da Saúde para que ele possa te dizer quais as melhores medidas para que você possa prevenir que outras pessoas sejam transmitidas também, inclusive você mesmo. Legal. Concordo 100% com as explanações da doutora Cláudia.
Pessoal, agora a gente tem uma próxima pergunta. Qual a habilidade que os gestores, diretores, os gerentes, aqueles que estão à frente de equipe hoje, têm que ter para enfrentar e sobreviver nesse momento? O momento é de solidariedade. É importante agora o líder pegar na mão de toda a equipe e produzir. Para produzir o máximo, acalmar as pessoas. Afinal, os funcionários estão com medo de perder o emprego, os gestores estão com medo de sair, a empresa, o dono, os sócios estão com medo de ter que fechar o negócio. O medo, ele é causado por um futuro incerto. E aqui entra todo mundo. Então, é importante saber que todo mundo tem esse medo. É importante o gestor pegar na mão da equipe e ser criativo. A gente tem pessoas no nosso time que a academia está fechada, o meu escritório está fechado, mas estão mandando mensagem. E aí, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Será que vamos fazer uma live para falar de um tema? Será que enfim, o que a gente vai fazer para não ficar parado? E tem outras pessoas que já ficam com medo, mas não são mais tão aceleradas. Então, é preciso acelerar quem tem que ser acelerado, é preciso acalmar quem está com medo, é preciso ter resiliência. Porque uma coisa é fato, é certo. Muitas empresas vão fechar suas portas nesse momento. E quem fechar as portas vai utilizar o argumento que fechou por causa do Covid. Mas essa empresa, na verdade, já vinha se arrastando por um tempo. Então, é importante, nesse momento, pôr as coisas no lugar. Pensar racionalmente, pensar sem medo e como que a gente vai passar por tudo isso. Realmente é de solidariedade a gente unir como brasileiro e pensar junto. Juntar fornecedor, juntar cliente, juntar aluno, para todo mundo trabalhar junto, para passar por esse período turbulento e depois, aos poucos, as coisas vão voltando ao final. O futuro é incerto. Não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas uma coisa é fato, vai passar. Então, são momentos difíceis, a gente tem que contar com medidas do governo, e aí são medidas que tem que incentivar o consumo, tem que despejar dinheiro na sociedade, como o Corona Voucher fez, como o Brasil, como os Estados Unidos, a França, a Europa tem feito, tem que incentivar o consumo. E da nossa parte, a gente não pode esperar que a solução venha do governo. A solução não vai vir do governo, a solução vem da gente. Então, vamos ter resiliência, vamos ter paciência, tudo isso vai passar. E até um conselho que eu escutei do economista que eu estava assistindo esses dias na televisão, cara, desliguem um pouco a televisão. O jornal é só tragédia, é o que vende. A gente não vai ver no jornal alguém falando que alguém sobreviveu ao vírus, ou vê muito pouco, aí que o cara morreu. Então, desliga um pouco o jornal, também faz mal. Vamos pensar nos nossos negócios, vamos pensar em como que a gente pode passar por tudo isso de uma forma minimamente dolorosa. Exatamente. E aí entra um pouco da próxima pergunta, que é quais medidas eu devo tomar com o término da quarentena? Né? Então, com o término de tudo isso, aos poucos a sociedade vai voltando, o comércio vai voltando, quem sobreviveu tende a ganhar mercado, a demanda por academia vai aumentar, a demanda por exercício físico vai aumentar. As pessoas estão trancadas em casa hoje. A demanda por tratamento psicológico vai aumentar. Então, eu vejo que quem está no segmento fitness tem muito a colher lá para frente. Tem muito, até porque vai trabalhar nesse período de suspensão dos contratos. Eu vi uma campanha que lançaram na internet que dizia assim, não cancele, prorrogue. Né? Pô, olha que campanha bacana, não cancela o contrato, eu preciso de você precisa de mim. E aqui eu digo, como a doutora Cláudia falou, eu peguei coronavírus. Eu ia pedir para você contar o seu caso.
Eu ia até falar no início, mas acabei esquecendo. Eu estive em São Paulo há 3 semanas atrás e provavelmente foi onde eu contraí. Eu moro em Curitiba. Provavelmente foi onde eu contraí o vírus. Aonde? Eu não sei. É um vírus que realmente ele tem a transmissibilidade muito alta. Então, pode ser no aeroporto, eu saí almoçar, eu saí jantar em São Paulo, pode ser que em algum restaurante eu tenha passado a mão no lugar e levado ao rosto. Mas eu passei muito bem. Eu tive tosse, estou tossindo agora, eu tive um pouco de tosse, eu não tive febre, não tive dificuldade para respirar. O que eu tive foi um pouco de dor nos olhos, e um sinal muito característico, que pouco se fala na mídia, mas quando você estuda, ele é mencionado, ele é um sintoma na França e em alguns outros países, que é uma anosmia que se fala, que é a perda do olfato do paladar. Isso foi arrematador para eu saber que estava com o vírus. E aí eu fui no hospital, fiz o exame, deu positivo. Mas eu não parei. Eu continuei trabalhando. Claro, eu estou sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, por uma infectologista do hospital e por mais uma médica do hospital. E eles disseram que eu evoluí muito bem. Eu fui um dos pacientes que melhor evoluiu, que teve um melhor quadro aí entre o caso pode ser uma exceção, porque eu sou jovem, eu me alimento bem, enfim, não tenho nenhuma doença crônica, mas sem mimimi, eu não parei de trabalhar. Eu estou aqui, eu trouxe o computador aqui do escritório aqui para casa, eu continuei, e enquanto a gente se manter ativo, as coisas minimamente continuam dentro das suas limitações, continuam acontecendo, né? Então, aqui, eu como advogada, a doutora Cláudia também, o que a gente tem orientado os nossos clientes, o que a gente passa aqui para vocês, tenham calma, tenham solidariedade, tenham calma, pensem nos seus funcionários, pensem nos seus alunos, pensem nos seus professores, afinal, a alma do negócio tem que sobreviver. E pense no que é a alma do seu negócio hoje. Elas são, para as academias, são os professores. Lá para o nosso escritório, são os advogados, os clientes. Então, a gente tem que preservar essas relações. Porque isso, cedo ou tarde, vai passar, as coisas vão voltar ao normal. Exatamente. Né? Sim, exatamente. Pessoal, mandem as perguntas. Já vi aqui algumas poucas que a gente respondeu. Sintam-se à vontade, a gente está nos encaminhando aqui para o final da live. E então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se algum ponto não ficou claro, se algum ponto que a gente não abordou, vocês tenham vontade, mande aqui para a gente, que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. E é engraçado, porque quando eu voltei de São Paulo, eu já me coloquei em quarentena. Já imaginou se tivesse, né? Exatamente. Então, agora tem mais 7 minutos aqui de lá. São 15h23, vamos até as 15h30. Vamos estender um pouquinho. Mas quando eu voltei de São Paulo, por cautela, já me coloquei em quarentena. Então, eu estou há mais de 2 semanas aqui em casa, estou trabalhando daqui, mas eu evolui super bem, e é o que eu tenho dito para os clientes. Eu tenho recebido ligações de clientes, eu comentei um pouquinho brevemente no momento anterior, mas a gente falando, Lorenzo, eu não consigo mais pagar aluguel. Lorenzo, eu não consigo mais pagar meu contrato. Ou outros clientes dizem, Lorenzo, o cara deixou de me pagar, o que eu faço? E a orientação é uma só. Sente com ele, converse e se acertem. Vamos fazer um acordo, mês a mês. Esse mês, tá bom, esse mês eu vou suspender o teu aluguel. O teu negócio ficou fechado,
ficou fechado, ok. Então, vamos suspender esse mês. Eu entendo que você não está faturando. Eu entendo que você precisa de um fôlego também. Então, mês que vem a gente conversa. Não faça acordo por 6 meses, por um longo período. Mês a mês. Mês a mês. Revendo mês a mês. E posso fazer um comentário? Antigamente, muitos de vocês já devem ter ouvido que se falava que o contrato faz lei entre as partes, que era o princípio da pacta sunt servanda. Então, tudo que estava combinado tinha que ser feito, de qualquer forma. Com o tempo, esse princípio foi relativizado. Por quê? Porque presume-se que as pessoas celebram os contratos com boa fé, que elas pensam que o contrato que elas celebram alcançam alguns fins sociais que são importantes. Então, por isso, começou-se a flexibilizar o que foi combinado e tentar possibilitar uma negociação que seja mais justa, que seja mais clara, que seja mais vantajosa para ambas as partes. Significa que o contrato não deva ser cumprido? Não. Significa que o contrato deve ser flexibilizado para atender outros fins que não sejam somente aqueles que estavam previstos quando vocês pactuaram. Né? Muita coisa pode mudar, e hoje nós vivemos esse momento de uma mudança, então é um momento de flexibilizar o que foi combinado a princípio, e que isso seja revisto em períodos pequenos, dia após dia, mês após mês, como o doutor Lorenzo passou para vocês. Para quê? Para que a gente atinja uma finalidade essencial dos contratos, que é que os contratos façam bem para todo mundo que está se utilizando dele. Então, realmente, é chegar nesse momento de conversar e de tentar chegar no caminho do meio. Né? O Aristóteles tem um livro que se chama Ética Nicômaco, que falava que a melhor parte da vida é que as pessoas seguissem o caminho do meio e utilizassem um conceito do homem médio. Então, o que seria razoável de eu fazer nesse momento? Executar um contrato e sentar com o meu cliente e falar, você tem que me pagar, eu não quero nem saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, se tem uma doença. Não, vamos flexibilizar, vamos olhar as pessoas com mais altruísmo, com mais empatia, né, e proporcionar um diálogo mais saudável para que todo mundo possa sair vitorioso, mesmo que com determinadas perdas financeiras dessa fase. Exatamente. Queria falar um pouquinho disso. Exatamente. E não é porque não está previsto que não pode ser feito. Exatamente. E não é porque não está previsto uma hipótese de força maior no contrato com os alunos que eles não podem alegar isso. Né? Porque é uma hipótese legal, né? Está acima do que foi pactuado. Se o contrato faz lei entre as partes, nós temos outras leis. Temos o Código Civil, que é hierarquicamente superior e que diz, né? Que o caso fortuito a força maior se aplica, mesmo que não esteja no contrato. Então... Exatamente. Então, as demandas que vão chegar na mão do judiciário vão ser analisadas considerando toda essa pandemia. Aquele locatário que deixa de pagar o aluguel hoje, me parece que não é razoável o juiz dar uma liminar de despejo nesse momento. Mesmo porque vai ter muito despejo, né? Exatamente. Muita gente na rua, né? Exatamente. Então, bom, a Juliana mandou uma última pergunta aqui. Tem uma bolsa de estudos financiada pela empresa. A instituição de ensino ainda não se posicionou sobre como ficarão as aulas, mas a empresa pagou, aí é mesmo assim. Agora eu não sei o que fazer. Pago minha parte, mesmo sem aula, e tento negociar depois, ou não pago e peço para a empresa que o trabalho também suspender. Juliano, o que eu te aconselharia é você buscar um posicionamento dele sobre o Covid. Exatamente. Fazer uma consulta, né? Uma consulta na faculdade, enfim, onde for, para que eles dêem uma resposta sobre qual vai ser a posição deles acerca de toda essa pandemia. Porque se você não está tendo aula, não me parece razoável que você continue pagando. Mas se você continuar pagando, lá para frente você tem que ter essas aulas repostas. Sem dúvida. Então, eu acredito que vá por esse sentido, tá bom? Bom, pessoal, estamos no último minuto. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu vou encaminhar o meu e-mail aqui, pessoal.
a doutora Cláudia vai encaminhar o dela também. Caso não tenha ficado alguma dúvida, alguma resposta esclarecida ou vocês tenham alguma nova dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, mandar e-mail. A gente está à disposição de vocês para ajudar como for necessário. Eu dei em caps lock ali, mas É ponto .com, viu, gente? Ficou ponto .com, mas não é com, é ponto .com. Legal, então eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, eu estou aí à disposição, assim como eu repeti. Eu também. Aqui a princípio de solidariedade, então eu e a doutora Cláudia, a gente veste a camisa aí também e estamos aí para ajudar vocês. Sem dúvida, estamos aí. Tá certo? Vamos encerrar então? Vamos. Então tá, joia. Um beijo, doutora. Tchau, doutor. Obrigada. Obrigado, viu? Um abraço. Foi um prazer. Tchau.